Oi, pessoal! Vou tirar. Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Estrelitzia Botânica. Eu sou a Gabi Almeida e nessa série de vídeos nós estamos falando sobre fatores bem importantes para a planta, que são a luz, a rega e agora, nesse vídeo, nós vamos falar sobre substrato. Eu vou deixar os cards aqui dos vídeos anteriores para vocês darem uma olhada e conferir lá o conteúdo, tá bom? Então vamos lá. Substrato. O que é o substrato, né? Quando a gente fala, a gente não usa muito o termo de terra, quando a gente vai falar dessa mistura que a gente coloca nas nossas plantas, seja em jardim ou no vaso, né? A gente tenta ao máximo fazer a mesma composição que a gente encontraria na natureza, né? Porque na natureza você tem os horizontes do solo, você tem as camadas. Quando a gente vai fazer, então, num vaso, colocar a planta no vaso, a gente tenta também fazer essa transposição, né? Então a gente coloca ali a camada de drenagem embaixo, que são umas pedras maiores, são argila expandida, né? Para facilitar aquela passagem da água. Na natureza, o solo mais profundo é o solo mais pedregoso, né? Tem aquela camada mais superficial, que são a matéria orgânica, geralmente, né? E mais profundamente é essa camada mais de pedra, né? Então, a gente tenta também, nesse caso, ir adaptando e imitando ali o solo. Mas essa misturinha que a gente faz, a gente sempre leva em consideração também o tipo de vegetação, a espécie. Tem espécies que gostam mais de solo arenoso, que é uma maior quantidade de areia. A areia deixa o solo mais poroso, né? A água passa com mais facilidade, a água não retém. Também, em consequência, os nutrientes também são mais facilmente lixiviados pela água, né? São levados mais facilmente pela água. Mas algumas espécies gostam desse solo mesmo, né? Mais areia, mais arenoso, que seca mais rápido e que não retém muita água. E outras espécies gostam de um solo mais argiloso, né? Com partículas menores, um solo que retém mais a água, né? Quando você rega, o solo não drena tão fácil a água, ele deixa ali aquela pocinha e vai drenando aos poucos, sabe? Solos assim são característicos de serem mais argilosos, terem partículas menores que impossibilitam que a água drene e passe com mais rapidez. E outras plantas gostam de um solo misto, né? Um solo mais equilibrado ali, uma mistura de solo arenoso com solo argiloso, mas não tem um solo universal e perfeito, né? Se você for pensar assim, então a mistura dos dois dá para todas as plantas. Não é bem assim que funciona, porque tem plantas que gostam mesmo de um solo mais arenoso e tem plantas que gostam sim de um solo mais argiloso, um solo que retém mais água, um solo com partículas mais finas. Então isso vai do gosto da planta. Mas de uma maneira geral, para facilitar a nossa vida, a gente faz essa misturinha, né? Uma mistura de matéria orgânica, mistura de areia e acaba fazendo diferentes proporções ali da areia ou da matéria orgânica, dependendo do tipo de planta, né? Por exemplo, de novo, aí as suculentas gostam muito mais de um substrato arenoso e plantas como, por exemplo, as calatéias, os filodendros, antúrios, por exemplo, que são plantas que gostam mais de um substrato mais rico em matéria orgânica. E ainda temos um terceiro tipo, vamos dizer assim, que são aquelas plantas que não gostam de ficar plantadas ali no solo, né? São as plantas que gostam de viver sobre outras, né? Sobre as árvores, um tronco de árvore, que são as famosas epífitas. As epífitas não são plantas parasitas. Então, quando a gente pensa na orquídea, por exemplo, a orquídea é uma planta epífita. Ela só usa a copa das árvores, né, o tronco das árvores, como um substrato, como um apoio. Ela não tira nada da planta, não suga, né, não suga a seiva da planta.
nada. Assim como as bromélias, também tem muitas bromélias epífitas, mas elas não prejudicam em nada a planta que ela está ali como suporte. E nesse caso, as epífitas, quando a gente vai passar uma epífita para um vaso, como as orquídeas que a gente gosta de ter dentro de casa, ali num vaso, a gente vai então tentar imitar esse substrato, vamos dizer assim. Então, por isso que a gente faz essa mistura, um substrato específico para a orquídea, que leva casca de pinos, fibra de coco, carvão, esfagno, né, que é o musgo das orquídeas. A gente tenta ali dar uma enganada na orquídea, na verdade, para que ela ainda pense que está num tronco de uma árvore, por isso que o substrato é mais cheio de pedaços maiores. Então, para vocês verem que não tem um substrato universal que seja boa para todas as plantas, né? Não necessariamente uma mistura disso tudo vai resolver os nossos problemas. Então, de novo, a gente tem que treinar a nossa observação, pesquisar sobre a planta. Primeiro, então, saber qual espécie então a gente quer, além da luz, além da rega, a gente precisa saber qual substrato é o específico para aquela espécie. Um fator também que a gente tem que observar em relação ao substrato são os nutrientes desse solo, né? Os adubos que a gente usa. E isso a gente tem que estar sempre nutrindo o nosso solo, porque a gente esquece que na natureza o solo está constantemente sendo nutrido. É uma folha que cai, é um fruto que cai, é um bichinho que morre ali. O solo acaba constantemente sendo adubado. Quando a gente coloca então essa planta dentro de um vaso no nosso jardim, a gente tem que ir provendo esse alimento para a planta. Então os adubos são muito importantes. E quem nunca ouviu falar, né, na borra de café, colocar as cascas ali no jardim, isso é ótimo para as plantas. Só que a gente pode melhorar um pouquinho isso. Em vez de a gente colocar a casca inteira, que muitas vezes a gente vê lá, né, a nossa avó fazendo, a nossa vizinha fazendo, a gente pode bater isso tudo no liquidificador e fazer uma calda. Então a gente pode melhorar essa receita um pouquinho, batendo todas essas cascas de legumes, né? Então você tá lá na cozinha, deixa um pote, vai reservando as cascas de cenoura, batata, chuchu, vai botando tudo num potinho, casca de ovo também, casca de banana, pó de café, né? Aquela borra, né, do café, sem açúcar, você pode também ir juntando, aí bate tudo no liquidificador e coloca essa calda ali nas suas plantas, né? Coloca, rega depois para aquela calda ir para o substrato. E isso você pode fazer toda semana, aproveitando os restos dos alimentos, as cascas dos alimentos. Então não é interessante você colocar restos de comida de origem animal, né? Ou processada, cozida já, né? Você dá aquela exceção para casca de ovo, mas tipo carnes, né? Você não coloca nessa calda, tudo bem? Então, a gente sempre tem que estar provendo esse alimento para as nossas plantas e enriquecendo esse substrato. Então, quando a gente pensa também em substrato, uma coisa que raramente alguém vai pensar é no pH do solo. Um solo muito ácido, ele não permite que os nutrientes estejam disponíveis para a absorção da planta, porque eles acabam se complexando ali com vários outros tipos de substâncias ali no solo, né? Então, por mais que a gente coloque adubo, esteja sempre adubando um solo, se ele está muito ácido, esses alimentos não vão conseguir ser absorvidos pela planta. Então, isso também é um fator muito importante de ser observado. A maior parte das plantas dos trópicos, né, em solos tropicais, gostam de um solo levemente ácido, mas é levemente, em torno ali de 6,5, 6,3. A grande maioria está nessa faixa ali, né? Tem raras exceções de plantas que gostam de um solo mais ácido ou de um solo mais alcalino. Mas observar o pH também é um fator legal para a gente poder entender ali as deficiências da nossa planta, né? Lembrando lá, né, que o pH é uma faixa que vai de 0 a 14, sendo o meio, 7, é um pH neutro. Mais para perto do zero, né, indo em direção ao zero, você vai ter um pH ácido, e indo em direção ao 14,
você vai tendo um pH mais alcalino, né? Um pH mais básico. E tem plantas que, até mesmo se a gente for lembrar da hortênsia, né? E a gente lembra ali de ver hortênsias mais azuladas e mais rosadas, as diferentes colorações da hortênsia vai refletir diferentes pHs do solo. Então, um solo mais ácido, as hortênsias vão tender mais para o azul, e num solo mais básico, mais alcalino, elas vão tender mais para o rosa. Então, espero que vocês tenham gostado dessa série de 3 vídeos, onde a gente passou pela luz, pela rega e finalizamos agora com o substrato. Eu acho que tem uma série de infinidades de informações adicionais aí, mas a gente vai ao longo dos vídeos colocando. Então, vocês podem deixar as sugestões de temas que vocês querem, né, para os vídeos. Curta o nosso canal, compartilhe, se inscreva, né? Se inscreva, ative as notificações para você receber quando tem vídeo novo no nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!